Olá, papai e mamãe, você que me acompanha aqui nas redes sociais. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito pedido aqui, que é a amamentação. Depois de uma semana, com vários posts aí, com temas interessantes, se você ainda não viu, vai lá conferir. Eu vim dividir com vocês a minha experiência. Para quem não sabe, eu sou mãe do Heitor e da Alice e passei por duas experiências aí diferentes na amamentação e vim compartilhar hoje com vocês. Bom, minha primeira experiência, que foi a do Heitor, mexeu muito com o meu emocional e vai ser o nosso foco aqui hoje. Eu, como mãe de primeira viagem, tinha um desejo enorme, uma expectativa enorme em cima da amamentação exclusiva. O Heitor nasceu, logo ele veio para o meu peito, né, amamentar. Eu tinha o colostro, mas o leite ainda não tinha descido. Lá na maternidade, ainda por ele chorar bastante nos primeiros dias, eles receitaram complemento e saí da maternidade com ele com essa receita de complemento. Vindo para casa, essa saga começou, né? Porque eu não quis dar o complemento e eu não tinha comprado uma madeira, tinha essa expectativa realmente da amamentação. Se intensificaram os palpites, né? Leite materno não sustenta menino, menino é esfomeado, esses leite é fraco para menino, precisa dar mamadeira, menino, esses leite não sustenta, esse menino tá com fome, enfim. Até que uma noite meu marido insistiu muito para que a gente desse mamadeira, saiu, comprou a mamadeira e o leite. E o Heitor dormiu a noite inteira. O Heitor dormiu, eu não dormi, com o coração muito apertado, porque eu queria que ele mamasse em mim, eu queria amamentar. E eu estudando já muito sobre a amamentação, eu não tinha me preparado o suficiente para amamentação durante a gravidez e nos primeiros dias, quando eu comecei já a sentir essa dificuldade, eu comecei a buscar, né, esse conhecimento mais a fundo. E aí, de manhã, quando acordou, meu marido falou pra mim, tá vendo? Ele tava com fome. Eu falei, não, ele vai passar fome, mas ele vai passar fome no meu peito, porque ele não vai mamar isso mais. Você some com essa mamadeira, você some com esse leite, que ele não vai mamar isso mais. E assim, foi um ato de egoísmo, foi, mas foi um ato de eu ter que ser forte no meu propósito, no que eu queria, com a minha expectativa. Então, reconheço que foi o que eu dei conta naquele momento, né? Hoje eu consigo me entender. Talvez não fosse necessário tudo isso, né? Eu vejo que era um pensamento egoísta, mas foi a maneira como eu consegui me proteger para seguir naquele caminho que eu queria. E aí, logo na primeira consulta, né, de uma semana do Heitor, ele não tinha ganhado peso, então o médico ainda fez uma pressão psicológica muito grande em mim, mas eu busquei a ajuda de uma enfermeira, avaliou a pega dele. O meu desafio com a amamentação estava só começando, o peito machucou muito, muito, muito na amamentação do Heitor. Logo o leite desceu, então ele conseguiu mamar, ele conseguiu ganhar peso, conseguiu se desenvolver, mas foi um processo árduo. O peito sangrava, machucava de sangrar, e ele mamava sangue, muitas vezes gorfava sangue, e eu naquele desespero de querer amamentar, mas ao mesmo tempo sentindo muita dor, mas sem querer desistir. Eu lembro que quando ele dava assim de ranhetar e eu pensava que ele tinha que mamar, eu já chorava. Porque cada vez que eu colocava ele no peito, a hora que eu tirava, tava uma bolha ali. E aquela bolha, logo a pele saía, o peito feria. E eram os dois peitos, e por mais que intercalasse um e o outro, não era o suficiente para o peito recuperar. E foi esse processo aí, bem dolorido, que durou mais ou menos um mês. E logo tudo se normalizou. Eu tinha a expectativa de ordenhar, né, de armazenar leite, então eu peguei uma bomba emprestada com uma amiga, porém o meu peito estava muito dolorido, até pelo processo de machucado que ele tinha ficado durante o primeiro mês, então eu tentei essa ordenha depois do primeiro mês, mas demorava muito para tirar, machucava o peito, eu acabei desistindo. Quando eu descobri que eu estava grávida da Alice, o meu foco foi a amamentação.
Por quê? Porque do Heitor eu me preparei muito para tudo, pro parto, pro pós-parto, pro puerpério, que é algo que por mais que a gente se prepare, a gente se conheça, né, a gente conheça o que que é esse momento, é só vivendo que a gente vai tendo um pouquinho de paciência para conduzir isso e muitas das vezes a gente precisa sim de ajuda. Da Alice, como eu estava falando, assim que eu descobri, eu já procurei estudar mais a fundo a amamentação. Eu já tinha a experiência do Heitor, porém eu quis fazer um curso, ter um conhecimento mais a fundo sobre tudo da amamentação, inclusive da ordenha para armazenamento de leite. E aí eu fiz esse curso, quando a Alice nasceu eu já estava muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais preparada, pensando que não teria dificuldade nenhuma, que eu ia tirar de letra. E aí que começou, né? Apesar de ser uma experiência completamente diferente e mais leve, houve sim os desafios. O meu leite desceu logo nos primeiros dias, lá no hospital mesmo. A Alice já mamou. A Alice era um bebê que só dormia no hospital, mal chorava. Mamou super bem. E mesmo assim, mesmo com a avaliação da pega, o meu peito machucou, né? Então, li muito, estudei muito, estava muito mais tranquila, tive muito mais sucesso na amamentação desde o início da Alice, mas ainda assim o meu peito machucou e eu precisei ser forte, ser firme no propósito de que eu queria amamentá-la. E isso durou aí também praticamente de 3 semanas a 1 mês, até que eu conseguisse amamentar sem sentir dor. O que é a diferença e o que eu percebo de mais diferente entre um processo de amamentação e o outro? O meu, emocional. O quanto da Alice eu estava mais leve, o quanto isso facilitou o processo da amamentação, o quanto eu consegui curtir mais, o quanto eu estava fortalecida na minha experiência, no que eu tinha estudado e não me preocupei com palpite, com a opinião das pessoas. E o quanto a gente se conhecer, o quanto a gente conhecer os nossos limites, o quanto a gente estar seguro da nossa opinião faz diferença nesse processo. Sim, a saúde mental e emocional da mãe interfere muito no processo de amamentação, inclusive na preocupação do leite secar, na produção do leite, enfim. Então eu vejo que foi bem diferente essa questão do meu emocional, da minha segurança, né? De saber que não era a minha alimentação que ia fazer um leite mais fraco para o bebê, né? Até porque eu tinha muito esse desejo de amamentar. Então, da Alice, deu 1 mês, eu já comecei a ordenha, então eu comprei uma máquina indicada no curso que eu fiz, uma bomba extratora de leite que realmente ela era mais efetiva, ela tinha um massageador que deixava a sucção mais forte, mais rápida. Então, sempre que eu ia ordenhar o leite, era mais rápido, tirava mais leite e doía e não machucava o peito. Então, eu comecei o processo aí já com 1 mês, estocar leite. Então, eu consegui fazer um estoque bem legal e amamentei a Alice aí até entre 10 e 11 meses no peito. O Heitor eu amamentei no peito até 6 meses exclusivo e logo na sequência eu comecei o complemento. E estava com o complemento e o peito até 9 meses quando eu descobri que estava grávida da Alice. Da Alice eu amamentei ela só no peito e com o meu leite até por volta de 9, 10 meses. Depois eu comecei o desmame progressivo com o complemento, entre 10 e 11 meses. Eu vou fazer um vídeo também falando do desmame, que eu recebi bastante pergunta, então fiquem atentos aí para vocês verem. Então vamos lá, voltando aqui para a amamentação. Quais são as dicas, né, para a gente ter uma amamentação efetiva? Avaliar a pega do bebê. Na maioria dos casos, na maioria das vezes que o peito machuca, é porque a pega do bebê está errada. Quando o leite desce, o peito fica muito duro. Fazer uma massagem para o bebê conseguir abocanhar toda a auréola e também ter uma mamada efetiva influencia muito. Manter o bebê acordado para conseguir mamar direitinho, manter o peito, né, respirando. Então, se puder fazer um rolinho com pano, colocar em volta do bico do peito para evitar o atrito com o sutiã, isso também me ajudou bastante. São algumas diquinhas assim que eu fiz, né, que eu usei no meu dia a dia, que me ajudou.
Mas, dentre todas as dicas que eu tenho estude a amamentação, estude sobre esse processo, esteja aberta a viver esse desafio e não use a minha experiência como referência. Não é porque eu quis viver essa amamentação com o peito rachado, machucado, chorando e mesmo assim amamentar, que você tem que viver isso. Hoje eu entendo perfeitamente que era algo de propósito meu, algo que eu precisava viver, que eu queria, era uma expectativa minha. E que, independente do tipo de amamentação, independente da via de parto, mãe é mãe, né? E o mais importante é a mãe estar com uma saúde emocional adequada, íntegra, para poder cuidar do seu filho. Mais do que o tipo do leite que vai amamentar o seu filho. Mas se é o seu propósito, viva, né? Se é o seu desejo, viva. Isso não vai te fazer menos ou mais, mas vai te fazer viver aquilo que você sonha, aquilo que você criou, que você idealizou, né? Independente da opinião de outras pessoas. Então eu vejo que sim, a saúde mental e a saúde emocional interferiu muito nos meus dois processos de amamentação, tanto para me fortalecer quanto para fragilizar. Então, isso é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês aqui. Caso você esteja passando por esse momento com dificuldades, procure um profissional, né, para avaliar a pega do bebê, para te ajudar no que for preciso, que seja uma ajuda emocional, procure ajuda. A gente não tem que dar conta sozinho. É um processo novo, com tantas coisas envolvidas, né? É um recém-nascido que está ali dependendo de você, e você é uma mãe que acabou de nascer com aquele bebê que precisa ser ouvida, precisa de apoio. Inclusive, tem um post lá falando como o pai pode participar desse processo, desse momento da amamentação, que é tão mãe e bebê. E acho que é tão incrível isso, né? A gente conseguir envolver o pai nesse momento. Então, vai lá, compartilha, curta, comenta, marque aquele pai, aquela amiga que precisa ver esses posts e esses assuntos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem por aí que eu vou voltar com vários outros e com temas muito legais para vocês.